O ser humano é dotado de uma inteligência que lhe permitiu grandes progressos ao longo de sua história, mas também lhe deu a consciência de sua própria mortalidade, seu fim inexorável, onde suas invenções e avanços não podem chegar. Pelo menos, foi nisso em que se acreditou até o momento. Se você é uma pessoa religiosa, independente de qual seja a sua religião, provavelmente você acredita em vida após a morte. Essa, aliás, é uma crença que acompanha os seres humanos há muito mais tempo que podemos imaginar, e nos faz ter a esperança de que podemos viver como espírito ou energia em outro plano quando desencarnarmos. Mas claro, ao mesmo tempo que essa fé na vida após a morte sempre acompanhou o ser humano, sempre houve também uma corrente de pensamento que contesta essa possibilidade. Enquanto existem alguns que simplesmente negam a existência fora do corpo físico, há ainda inúmeros cientistas que se dedicam ao estudo do assunto e buscam formas de descobrir se existe ou não a vida após a morte. Um ambicioso estudo científico realizado por pesquisadores de várias universidades ao redor do mundo encontrou a primeira prova de que existe vida depois da morte. Essa descoberta, que fala sobre o suposto estado de consciência após cessar as funções do cérebro, pode começar a mudar todas as certezas que tínhamos sobre a misteriosa passagem da vida para a morte. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Uma pesquisa foi baseada em 2.000 casos de pessoas que sofreram paradas cardíacas e observou que 40% dos que sobreviveram relataram ter experimentado alguma consciência entre o momento de sua morte clínica e o reinício do funcionamento do coração. Um dos testemunhos mais impactantes foi o de um homem de 57 anos, que descreveu ter visto os médicos que o reanimavam de fora do seu corpo. E certos detalhes do depoimento foram confirmados pelos profissionais que o atenderam enquanto ele estava clinicamente morto. Neste e em muitos outros casos, ocorreu o fato surpreendente de a consciência ter se mantido por no mínimo 3 minutos depois de o coração parar, enquanto o cérebro costuma morrer após 20 ou 30 segundos. O diretor de uma das pesquisas, Sam Parnia, explicou que muitas outras pessoas podem ter sido testemunhas diretas desse fato. Porém, por mais estranho que pareça, o teriam atribuído a uma ilusão. Esse estudo abre caminho para futuras investigações que poderão dar novas revelações sobre a transição da vida para a morte. Os cientistas descobriram que a consciência pode continuar mesmo após a morte do corpo. Este assunto ainda está sendo tratado com muito ceticismo, mas há também algumas evidências de pessoas que passaram por uma experiência de quase morte que nos fazem refletir sobre este assunto. O fato de que vamos morrer é algo inevitável, mas existem algumas evidências que farão com que você pense bem sobre a possibilidade de vida após a morte. Dr. Sam Parnia, professor assistente britânico, conhecido por seu trabalho em experiência de quase morte e ressuscitação cardiopulmonar, acredita que a consciência humana pode sobreviver à morte cerebral. Ele diz: o que sabemos é que quando alguém morre, é desencadeado um processo de finalização da circulação do coração para o cérebro, o que faz com que as pessoas tenham uma experiência fora do corpo. Todos os dias ouvimos falar sobre novas experiências fora do corpo. É normal que julguemos tudo como falso.
Mas o que aconteceu com Pam Reynolds, uma cantora e compositora americana, fará você repensar esse conceito. Ela afirmou que teve uma experiência de quase morte durante a sua operação cerebral aos 35 anos. Durante uma cirurgia no cérebro, ela disse que deixou seu corpo e realmente assistiu à sua própria operação. Sua descrição da operação foi tão vívida que deixou todos boquiabertos. Bruce Grayson, pesquisador no campo dos estudos de quase morte, acredita que o que vemos durante o tempo em que vivenciamos a quase morte é mais do que apenas nossas alucinações extremamente vívidas. Em 2013, ele publicou um artigo no qual observou: o número de pacientes que registram pessoas mortas em reuniões supera muito aqueles que relatam conhecer pessoas vivas. Mas ainda mais interessantes são os poucos casos verificados em que um sujeito encontrou um parente morto do outro lado, apesar de não ter como saber que essa pessoa morreu. As experiências de quase morte têm sido apresentadas por várias revistas médicas. Segundo o médico Dr. Bertold Arkman e sua equipe, os experimentos trazem uma evidência real da existência de pós-vida e de uma forma de dualismo entre mente e corpo. A equipe de cientistas, liderada pelo Dr. Arkman, monitorou as operações e compilou os testemunhos dos pacientes. Embora existam algumas pequenas variações de um indivíduo para o outro, todos os voluntários relataram ter algumas memórias do seu período de morte clínica. Grande parte deles descreveu algumas sensações muito semelhantes. As memórias mais comuns incluem o sentimento de distanciamento do corpo, sentimentos de levitação, total serenidade, segurança, calor, experiência de dissolução absoluta e a presença de uma luz muito forte. Os cientistas dizem que estão bem conscientes de que muitas das suas conclusões podem chocar as pessoas. Mas o fato é que os estudos demonstraram que as crenças religiosas dos pacientes não parecem ter nenhuma influência sobre as sensações e experiências descritas no momento de quase morte. Na verdade, vários voluntários chegaram a contar que se viram em fileiras junto com alguns membros de uma grande variedade de igrejas cristãs e muçulmanas, além de judeus, hindus e ateus. Para o médico responsável pela pesquisa, sua equipe pode ter acabado de responder a uma das maiores perguntas na história da humanidade: existe vida após a morte? Além disso, a equipe também notou que as células levaram aproximadamente 12 horas após a morte para atingir seu tamanho máximo e que haviam desenvolvido tentáculos que parecem uma espécie de braços. No futuro, ao aprofundar o estudo, os cientistas relatam que pretendem abrir um novo caminho na procura por tratamentos de doenças como esquizofrenia, autismo e Alzheimer, uma vez que as pesquisas mais recentes não levam em conta quão vivas ficam as células depois do derradeiro momento. E muito além da morte, após o coração parar de bater, há evidências de que o conjunto de tecidos envolvidos em atividades como memória, pensamento e atividade convulsiva, importantes para pesquisas relacionadas a doenças, degradaram-se rapidamente. Porém, nos achados recém-descobertos, há esse novo grupo, justamente o composto pelos genes zumbis, que intensificaram suas atividades na mesma proporção em que os neuronais reduziam, abrindo novas perspectivas sobre a vida após a morte. Mas afinal, existe mesmo vida após a morte? Embora não exista nenhuma resposta realmente conclusiva sobre o assunto, recentemente um outro pesquisador do Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos Estados Unidos, levantou uma hipótese nada animadora sobre o tema. Em entrevista ao The Independent, o cosmólogo e professor de física Dr. Sam Caron disse que não é possível existir uma continuação da vida em outro plano. De acordo com o pesquisador, a vida após a morte só seria possível se fosse possível separar a consciência do corpo físico. Isso, no entanto, não acontece, já que a consciência se trata apenas de um composto de átomos e elétrons que se desintegram depois do falecimento, assim como todas as informações que armazenamos ao longo da vida. Caron também afirma que, segundo a física quântica, existe um campo no universo para cada tipo de partícula. Segundo ele, caso houvesse algum tipo de vida espiritual em qualquer lugar, os testes de partículas já teriam indicado a existência de uma partícula espiritual ou qualquer coisa parecida. No caso, simplesmente não existe. Mas e você, o que acha? Qual é a sua opinião?
Você acredita em vida após a morte? Acha que o mundo espiritual seria desvendado pela física?